Oi pessoal, eu sou o Maximiliano e nesse vídeo eu vou mostrar como configurar a proteção de candles do Candle 4.0, também conhecido como Mini Gap, no PhoenixBot. Primeiramente vamos entender como funciona a formação de preços nos candles. Então nós temos três tipos de candle. Temos o candle comprador, o candle neutro ou conhecido como doji e o candle vendedor. Então no candle nós temos o preço de máxima, o preço da mínima, o preço de abertura e o preço de fechamento. Então, o candle comprador, o preço de abertura ele é menor do que o preço de fechamento. Isso significa que após o iniciou o candle, o preço subiu. Isso é um candle comprador. O candle neutro ou doji, o preço de abertura ele é igual ao preço de fechamento. Então, ele pode ter a formação do candle, ele pode ter subido, feito uma máxima, descido, feito uma mínima, mas no final ele fechou com o preço de abertura e fechamento igual. E o candle vendedor, ele tem o preço de abertura maior do que o preço de fechamento. Então, na hora que ele iniciou o candle, o preço caiu e com isso ele caracteriza um candle vendedor. Então, como funciona a proteção de candle 4.0? Então, nós precisamos de dois candles e com isso nós vamos procurar um padrão que chamamos de mini gap entre esses candles. Então, quando fecha o candle e inicia o candle atual com esse gap, que seria um espaço, então aqui é esse padrão que estamos procurando com essa proteção. O que significa? Significa que a agressão aqui na compra, nesse caso aqui, foi tão grande que ele acabou consumindo os lotes que tem nesse preço aqui, e aí quando ele abriu o candle seguinte, ele já abriu num preço em que formou um gap. Ele não abriu dentro da negociação que houve no preço no candle anterior. Então, esse padrão é o que nós procuramos e chamamos de mini gap com a proteção de candle 4.0. Isso significa a probabilidade, quando ocorre isso, do movimento continuar é muito grande. Então, é por isso que procuramos esses gaps para que realizamos o trade no mesmo sentido em que os candles estão indo. Então, se for na compra, precisamos de dois candles compradores. Se for na venda, dois candles vendedores. E entre eles, tem que ter o mini gap aqui, tem que ter esse deslocamento de preço aqui que o candle não conseguiu desenhar aqui. Então, vamos olhar isso aí no indicador no gráfico. Então, aqui eu tenho o indicador de proteção de candles. Então, eu vou colocar ele no gráfico. Esse indicador tem todas as proteções de candles, então eu vou selecionar quem habilita a proteção de candle, eu vou selecionar o candle 4.0. Então aqui eu tenho o parâmetro do candle 4.0, habilita a proteção do mini gap. Se eu deixo em 0, eu estou com ele desabilitado. Então aqui eu vou colocar a quantidade de pontos que eu quero encontrar o gap, esse mini gap. Então eu tenho que tomar cuidado que se eu colocar um valor muito alto, ele não vai encontrar os mini gaps. Então tem que ser por ativo, tem que estudar o ativo e identificar aonde que tem esses mini gaps. Com indicadores fica muito fácil, porque ele vai colorir para mim aonde ele encontra esses mini gaps. Então no mini dólar aqui que eu estou com o gráfico, eu vou colocar de meio ponto para encontrar esses mini gaps de meio ponto. Dou um OK aqui. Então ele vai deixar em cinza aonde não habilitaria operações e ele pinta em verde aqui operação de compra e vermelho operação de venda. Então olha esse exemplo aqui, ele encontrou o mini gap de meio ponto. Então ele habilitaria já no preço de abertura o trade, então ele espera fechar o candle. Quando ele abre o candle seguinte, então esse daqui seria o candle atual, ele verifica que o preço de fechamento aqui, o da abertura, houve mini gap e ele já libera o trade. Então aqui nesse trade aqui, daria aqui quase 5 pontos aqui. Então aqui teve um deslocamento de preço grande. Então a probabilidade quando tem um mini gap de deslocar o preço assim é grande, porque isso indica que houve uma agressão forte e chegou a consumir, nesse candle aqui, chegou a consumir todos os lotes aqui e acabou formando esse mini gap. Então aqui, com um stop curto, nesse exemplo, com essa proteção, e quando não der certo, nesse caso aqui teve um mini gap, e depende como era o stop, ele andou aqui 1,5 ponto, voltou 2,5 pontos, só que na sequência ele já desceu de novo e teria descido aqui 13 pontos. Então, colocando um stop curto, se não der certo, ele já stop, e quando dá certo, com stop móvel eu consigo pegar movimentos bem grandes aqui. Então, esse é o objetivo, ele procura aqui os mini gaps, vai colocar aqui para mim
colorir aqui no gráfico aonde que tem esses gaps, e aí ele vai liberar a compra ou a venda de acordo com essa condição. Então, como que eu coloco no Fênix? No Fênix eu vou abrir aqui o Fênix. Eu venho aqui em proteção de candle. Então aqui eu venho em proteções. Vou aqui selecionar que eu tenho todas as proteções de candle. Vou selecionar aqui a proteção 4.0. Habilita a proteção do mini gap. Se eu deixar 0, ela está desabilitada. Eu tenho que colocar um valor maior que 0 para ela poder habilitar. Então, como eu coloquei no gráfico lá e gostei de meio ponto, vi que nesse ativo meio ponto ele tem o mini gap, então eu venho aqui no meu Fênix aqui, coloco o candle 4.0, coloco meio ponto. Feito isso, ele já está habilitada essa proteção. Então, qualquer parâmetro que eu alterar, eu preciso dar um OK aqui no Fênix. E aí, ele já está parametrizado, procurando esses padrões aqui para poder realizar o trade, né? Então, depende do ativo, né? Então, eu vou mostrar que se eu colocasse, por exemplo, um ponto, ele já não encontraria, ó, o mini gap, então ele já fica com tudo cinza, indicando que não teria operação para ele realizar com essa quantidade de pontos, né? Então um ponto é bastante, né, aqui para esse ativo. Pode até ser que ele encontre algum mini gap com essa quantidade de pontos, mas a probabilidade é menor. Então, por isso eu tenho um indicador, por isso que ele facilita bastante a visualização. E aí eu posso estar colocando aqui e visualizando, verificando se as operações seriam boas. Posso estar utilizando somente ele como critério de entrada, como também posso utilizar outros indicadores junto com ele para que quando tiver, e no caso aqui, se eu tiver um indicador de tendência, por exemplo, dele só libera a compra, se o preço estiver subindo, ou só libera a venda quando o preço estiver descendo. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.